Bom, e agora nós vamos falar sobre um assunto que já está preocupando muita gente. A partir de sábado, dia 1º de novembro, o valor das multas de trânsito subirá em até 900%, viu? Olha, são muitos artigos, 11 do Código de Trânsito Brasileiro, que foram alterados, tornando a legislação ainda mais rígida, mais atuante. E muita gente que desrespeita aí as normas de trânsito vai sentir cada vez mais o peso disso no bolso. E não só no bolso, né? Pagando de todas as maneiras, com maior rigor, alguns abusos cometidos. Bom, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, somente na cidade de São Paulo, a cada 3 segundos, em 2013, um motorista paulistano foi multado. Para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui o advogado especialista em trânsito, o Henrique Serafim Gomes. Tudo bem? Doutor Henrique, prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu. É muita multa aplicada ou é muito desrespeito mesmo? Eu acho que há muito desrespeito. Por isso, muitas multas aplicadas. E por isso, muitas multas aplicadas. O que diz a nova lei, assim? Quais são os pontos principais? Essa nova lei veio principalmente pegar a prática de rachas, manobras para exibição. Ela vem tentar punir essas pessoas. Também a ultrapassagem em locais proibidos, como faixa dupla, ou forçar uma ultrapassagem. E também colocou no artigo 306, que é o artigo da embriaguez, a toxicologia, ou seja, também não dirigir sob efeito de drogas, outros tipos de droga, incluiu no artigo 306. E houve um aumento do valor da multa em 10 vezes em relação a quem pratica racha ou ultrapassagem no lugar proibido, e tem a suspensão da habilitação direto. Antigamente, ultrapassar o lugar proibido era multa gravíssima, mas não suspendia a carteira. Agora passa a suspender. Então vamos falar bem... Nossa, vamos explicar muito bem isso. Porque com uma única multa você pode perder a carteira se você ultrapassar em local proibido. Por exemplo, onde tem a faixa dupla, se você ultrapassar em uma faixa dupla, hoje você perde a habilitação se você for fazer. No Rio Grande do Sul eles chamam de pardal, né? Se um sinal lá te pega, como é que chama isso? Radar. Um radar. Se um radar te pega fazendo essa ultrapassagem, mesmo que seja por radar, eles já podem suspender sua carteira? Suspender sua carteira. Passa a ser uma multa suspensiva. Só nas estradas ou em cidades também, assim? Estrada, cidade, qualquer local que você... Nossa, eu vou andar de táxi agora. Gente, tá muito difícil. Perder a carteira olha só. E sinal vermelho, perde a carteira também? O sinal também? vermelho é uma multa gravíssima, mas não é suspensiva. Ela é gravíssima, gera 7 pontos na carteira, mas você não perde a habilitação de imediato. Agora aí, ó, que nós estamos mostrando, o Marcos está mostrando pra gente, aí não pode ultrapassar. Esse cara que está ultrapassando perderia a carteira numa ultrapassagem? Perderia a carteira. Teria a carteira suspensa por ultrapassar em linha contínua, dupla. Nossa, ficou mais difícil, isso não se perdia, né? Agora, o dobro da velocidade também. Quando você pensa o dobro da velocidade, eu estava dizendo para vocês que nessa avenida principal, quando você sai da Dutra e entra aqui em Aparecida, que só pode andar a 30 por hora. Se você pensar 60 por hora, 68, sei lá, 67, né? Que não é uma pessoa correndo tanto, né? Que saiu de uma estrada e entrou, perde a carteira. Numa única multa também. Única multa. Porque é o dobro da velocidade. Existem multas que já são suspensivas por ela só. Porque não é assim... Quando você fala o dobro da velocidade, você fala, nossa, mas esse cara estava a 120, 200, merecia até perder. Mas às vezes com 67 de velocidade, você perde a carteira numa única multa. Numa única multa. Se for acima de 50%, você já é suspensivo. Até 20%... Você tem 3 pontos, acima de 20% vai ter 5 pontos e acima de 50% é 7 mais suspensivo. Então, como podia andar a 30, você está mais de 60, você está a 50%, pode perder a carteira com menos de 70, né? E agora, então, deviam fazer carros mais lerdos também, viu? Eu acho... Esses carros modernos, você liga, ele já sai a quanto? Uns 20 mais, né? Eu acho, né? Não sei, relou pé, porque o carro, quando é mais velhinho, você tem, né, que pisar, né, ele demora um pouco, mas esses carros mais modernos, você nem sente, é muito rápido. Você com os vidros fechados, um ar-condicionado, você não percebe a velocidade que você está. E não deveriam multar, então, quando você vai direitinho na sua, tá escrito lá 90, você não quer passar dos 90 e vem aqueles caminhões ou carro atrás de você, para você sair da frente, se você está no limite? Você está no limite, né? Realmente, eles deveriam ser multados por exceder a velocidade. Mas você tem que dar outra... Mesmo assim, muita gente pensa assim, se eu estou na minha velocidade, eu não vou sair da frente. Mas, na verdade, não. Você tem que permitir a passagem, porque você não sabe a situação que ele está.
Às vezes pode estar numa situação de emergência, alguma coisa que não está passando. Tem que sempre dar passagem. Você tem que dar passagem. Sempre. E ambulância e os próprios policiais, eles podem andar isso. Na velocidade que quiserem? Em situação Como é que vai provar? emergência. Porque às vezes eu acho que a ambulância está vazia, viu? Passa pitando lá, mas não sei, tenho a minha desconfiança. Em situação de emergência você pode. As ambulâncias, elas têm que estar em situação de emergência. Né? Agora, aí vem o fator... Só deveriam, né? Da comprovação. É sempre muito difícil você comprovar se tem um paciente lá dentro ou não. Como também é difícil, então, o inverso. Vamos imaginar você num farol, você é o primeiro. Vem uma ambulância e pede passagem para você. Aí você avança o seu carro para poder dar passagem. Isso. Aí vem e te multam porque você avançou sobre a faixa de pedestre. Aí você não, faz o recurso e prova. Mas como é que você vai provar Que a ambulância queria passar? Quer dizer, então, já perdeu, né? Recorrer de multa é muito difícil também. Né? É uma situação extremamente complicada, porque você tem que ter provas. Porque ó, em São Paulo, às 6 da tarde, que tem de ambulância pitando, Deus que me perdoe, viu? Mas eu acho que dentro delas, muitas... E tem ambulância pitando aqui também, não? Não, é a máquina dela, né? Na ambulância. Já achei que era uma sirene. Ó, em São Paulo, às 6 da tarde, é só ambulância pitando. Muitas podem estar vazias, mas até aí como que vai comprovar? Então, você falou sobre recorrer de multa. E a gente sempre ouviu falar na indústria da multa e aqueles que se aproveitam das multas. Quais os cuidados que as pessoas têm que ter com aquela coisa? Vamos pedir para desligar? Compro seus pontos, compro suas multas, defendo você. Quais os cuidados que a pessoa deve tomar? Primeiro, a pessoa tem que tomar cuidado para não tomar multas, né? Porque, lógico, em São Paulo é fácil essa situação, né? Então, recorrer de multa é sempre uma dificuldade. Como nós acabamos de dizer, você tem que comprovar aquilo que você vai alegar. Se você deu passagem por uma ambulância, muitas vezes tem pessoas, eu estava levando a minha mãe no médico, alguém no médico. Tudo isso tem que ser comprovado. Não basta simplesmente escrever uma cartinha. Que não vai adiantar. Que não vai resolver. Tudo tem que ser comprovado, até porque o órgão também tem que tomar cuidado, que muitas pessoas iriam fazer isso até de má fé. Então, essas empresas que oferecem serviço para resolver sua pontuação, para resolver suas multas, tem que ter muito cuidado. Porque o Detran, ou a Seretrans, ela não vai fazer nada que seja ilegal. Então, eu posso dizer para você que, apesar de existir uma corrupção dentro do Detran, existem muitas pessoas que se aproveitam dessa fama e oferecem coisas que não acontecem no Detran. Então, muitas vezes vai oferecer, olha, eu vou resolver seu problema, me dá um dinheiro que eu resolvo, porque eu conheço uma pessoa lá dentro. Na verdade, não conhece ninguém, não vai resolver nada. Na verdade, está pegando o dinheiro dela e vai sumir com o dinheiro. E muitas vezes vai fazer o procedimento administrativo normal. Normal que a pessoa conseguiria. Que a pessoa conseguiria fazer por si só. Então, mas usando, dizendo que tem uma certa influência lá dentro. Né? Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado. Usar-se de profissionais para poder resolver o seu problema é bom, até porque evita de você vai passar uma procuração com uma pessoa. Então, portanto, tem um contrato com essa pessoa que diz que vai resolver o que ela vai fazer. Né? Tem uma procuração. Porque amanhã, se você for reclamar... Fica mais fácil o atendimento pessoal, né? Isso. E se você for reclamar amanhã, você tem um contrato. A pessoa me cobrou X para resolver isso, não resolveu. Então, o que acontece hoje, muitas vezes as pessoas me procuram, elas me dizem, eu dei lá 1.000, 2.000, algum dinheiro para uma pessoa, mas você tem um contrato, tem como provar isso? Não tem. Então, você acreditou numa história e você caiu. Então... Primeiro, Tem muita gente que cai nesse conto? Muita gente, né? Porque... É pior do que ser multado, né? Porque a multa, se praticou uma infração, tem que assumir, mas... Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Ou seja, se a pessoa é um profissional do mercado, se é uma pessoa idônea, você vai ter um contrato, você vai assinar, você vai responsabilizar por aquilo que vai fazer. Porque é importante, sim, tudo que ela fizer dentro do Detran ilegal, quem responde é o contratante, é quem contratou. Então, se você vai apagar, se ele prometeu que vai apagar os seus pontos e apagar de fato e isso for descoberto, quem responde o crime é você, não é aquele intermediário, até porque ele vai sumir, vai desaparecer. Nós temos algumas situações, não temos, Marcos, aí? Será que você pode ir colocando para mim, para a gente poder comentar aqui com ele? Coisas que você não deveria fazer, porque são passíveis de multa e recorrer é quase impossível, aí como se diz. Bom, estacionamento, estacionar em local proibido. Multa na certa. Multa na certa, em cima da calçada, principalmente como está acontecendo na cena. É multa. É multa. Esse carro pode ser, inclusive, ser guinchado. O estacionamento proibido permite o... Se for um carro com chapa branca, pode? Pode ser guinchado da mesma forma. Da mesma forma? E multado da mesma forma. Embora a gente sabe que existe aí um acordo de cavalheiros, né? De não multar autoridades, mas eles podem ser multados da mesma forma. Outra situação é falar ao celular. Falar ao celular
É multa, é fato. E é uma, mas eu vejo um monte de policial falando do celular. É uma prática que deveria... Polícia não é multado? Deveriam. Mas não são, né? As viaturas não são, né? Eles têm um... O que mais que não é multado? Ambulância? Toda a autoridade, seja de trânsito, policiais, até motorista de ônibus, você vê falando, muitas vezes no celular, acabam não sendo multados. Mas eles deveriam dar o exemplo, na verdade. Eu acho que, como a gente disse que o princípio do Código de Trânsito é a educação, acho que essa educação deveria partir deles primeiro, né? Agora, se a gente for pego assim, desculpa, multa na certa. Multa na certa, pontuação na carteira. Agora, e tem carros que tem, né? Como você falar. Hoje em dia tem, né? Tem o sistema de viva voz, né? Então, olha, outro motorista de ônibus, esse não vai ser multado. Esse deveria, né? Inclusive está colocando em risco a vida de dezenas de pessoas que ele está transportando. E ele deveria dar o exemplo, ele é um profissional do trânsito, né? Mas hoje em dia, não sei, além de tudo, ele está segurando o volante com uma só mão, meio com a barriga, né? Assim. Dirigindo com a barriga. Segura a roda, assim, com a barriguinha e... né, não está na posição correta. Porque muitos pensam que eu dirijo bem, eu consigo, eu faço. Sou motorista, né? não Sou motorista há quantos anos. Tal. Isso não quer dizer nada. Mas no trânsito é um descuido, né? Basta um segundo, basta para que você acabe causando um acidente e pode ser até um fatal, atropelar uma pessoa. Né? Então, as pessoas têm que respeitar. Eu acho que essa lei está aí, tem que ser respeitada e as autoridades, motoristas profissionais têm que dar o exemplo. Para vários casos, a multa aumentou, por exemplo, assim, não respeitar a faixa de segurança, o valor subiu também? Não, a faixa de segurança... Agora aí já é multa, não é certo? Já é multa, não é certo. Mas existe um projeto que eles querem aumentar todas as multas, de fato, independente. Então, hoje aumentou essa do racha, mas eles estão trabalhando para aumentar todas, né? Porque, às vezes, eu vou confessar, é meio difícil, não é? Tem mais motoristas aqui no estúdio, porque as pessoas atrás às vezes se pressionam um pouco e você não sabe, fico. Quando você vê se já está no meio da faixa, você olha, bastou estar no meio da faixa, você olha e já tem um guarda te multando. Ai, meu Deus, é outra multa. E às vezes o farol fecha, você tá por causa do trânsito e você fica naquela situação. Né? Farol de madrugada tem que ser respeitado? Tem que ser respeitado. Mesmo de madrugada? Mesmo de madrugada. Ele tem que ser respeitado. Não existe nenhuma... De madrugada é difícil ter um guarda lá, mas se existe um radar e ele te flagrar, você vai ser multado. Você vai ser multado. Mas é um perigo, que nem São Paulo, capital, você parar lá. Às vezes, né, se você sai, vai para algum evento e volta de madrugada, é perigoso você ficar parado no semáforo. Você fica sem saber o que fazer. Mas dá multa? Dá multa. Existe um projeto de lei já tramitando em São Paulo para que os semáforos na madrugada fiquem no amarelo. Mas ainda não está vigente. Então, hoje dá multa. Agora, olha só. Mostra essa imagem aí para mim, Marcos. Estacionar na vaga de idoso, se você não é idoso e não tem um comprovante de que não pode. Não pode. Agora, a polícia pode? Também não pode. E é como a gente estacionou. Estacionou. Vai ser multado? Deveria dar o exemplo para as pessoas. É como eu digo. Acho que as autoridades têm que dar um exemplo sempre. Em todo momento. E não se fazer uso dessa autoridade, sabendo que provavelmente não será multada por um acordo de cavalheiros, ele deveria dar o exemplo. Isso acontece muito, né? Colocar carro, não só a polícia, estou dizendo todo mundo, de colocar o carro, falar, é só um minutinho, na vaga do deficiente, na vaga do idoso. Isso existe muito, as pessoas têm que aprender a respeitar a legislação e não sabe quanto é difícil, principalmente para um deficiente, quando chega num local, num shopping, estacionar bem próximo à entrada, porque ele tem dificuldade de locomoção. Então, é importante deixar disponível a vaga inclusive é maior, para poder ter abertura de porta, para tirar uma cadeira de roda. Para facilitar, então, são vagas exclusivas para ele. Então, você parar ali um minutinho, é justamente um minutinho que o deficiente está chegando. Então, não é justo e cabe multa de trânsito. Quanto que está a multa por passar no farol vermelho? Está 500 e alguma coisa. Nossa, cara, é? Quantos pontos na carteira? 7 pontos. 7 pontos na carteira? 7 pontos na carteira. Como é que essas multas, elas caem, assim? De quanto em quanto tempo que elas vão caindo? A multa tem que fazer um ano ou é no ano... Não. Ou é na tua renovação de documento? Não. Você completando 20 pontos no período de 12 meses. 12 meses. 12 meses é instaurado um procedimento de suspensão. Então, às vezes as pessoas têm esse mito de passou um ano, ela caduca. Não, não é verdade. Se você gerar 20 pontos em um ano, é aberto um procedimento administrativo. Essas multas então, mas esse um ano é contado o quê? A partir da data Você pega a multa mais antiga para a mais nova. Se somar 20 pontos... independente da data? Da data, 1º de janeiro, data de renovação. Da mais antiga até a mais nova? Isso. Por exemplo, você tomou uma multa hoje, aí você retrocede um ano para trás. Se somar 20 pontos, você vai ter um procedimento administrativo instaurado.
Ah, então não vão caindo, não? Me falaram isso, que ia fazendo aniversário e ia caindo. Não, ela só cai se ela não participar de um grupo formando 20. Se você tomar uma multa e depois de 13 meses tomar outra, aquela lá ficou muito para trás. Ela não vai somar com essa nova porque ultrapassou 2 meses. Só a partir do 13º mês. Isso, então ela vai cair, porque ela não vai somar ninguém, ficou perdida. Achei estranho mesmo, né? Fazer aniversário e cair. Não, fazer aniversário e festeja. Aí somou 20, abre procedimento, aí é 5 anos a prescrição. Então, olha, toma cuidado, entre lá. Dá para entrar no site, não dá saber? É só clicar o nome da pessoa para saber a pontuação? A sua situação? A pontuação você entra no site do Detran, faz um cadastro e você consegue visualizar a sua pontuação. Tá certo, para ficar de olho, controlando, né? Tá. E mais cuidado agora, então, porque as multas estão, ou estarão, a partir já do dia 1º, quer dizer, já praticamente estão muito mais salgadas. Eu quero agradecer aqui a participação do Dr. Henrique Serafim Gomes, advogado, especialista em trânsito, hoje batendo papo comigo. Ele veio de São Paulo. O telefone, o código de área é 11 3105 5102. 3105 5102 e o e-mail, o site está aí no vídeo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter obrigado. vindo. Até a próxima, tá bom?